amigos, graças a Deus, que bom estarmos aqui mais uma vez para conversarmos. Todas as vezes que eu me coloco diante de você é para conversarmos sobre a palavra de Deus. O que me importa é chegar até você levando a palavra de Deus. Que o Espírito Santo abra o teu entendimento, abra a sua compreensão, para que você possa compreender qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Eu gostaria de falar algo que talvez muitos não tenham tido. Quero falar de algo, Quero falar de algo que muitos não têm tido. Consciência. O que é consciência? Você tem consciência? Quando nós falamos de consciência, vem consciência, ou seja, a pessoa que está ciente, do que está acontecendo. Bem, eu quero ler um texto bíblico antes de falar, inclusive eu quero falar sobre consciência lendo no dicionário de língua portuguesa. Quero ler para você o que significa consciência. Mas antes eu quero ler um texto bíblico que diz assim, Ezequiel, capítulo 18, que diz assim, eu estou lendo atualmente numa Bíblia na linguagem de hoje. Se você for na atualizada ou corrigida, você vai ver que a linguagem é um pouco diferente. Por exemplo, o título aqui diz assim, cada um responde por si. Lá na atualizada diz que a responsabilidade é pessoal. Então o texto, o capítulo 18, o título diz assim, cada um responde por si. Eu respondo por mim, você responde por si. Você tem que estar ciente disso. Muitas pessoas estão abandonando a fé por causa do erro do fulano, do cicrano, tal. Então eles estão falando, não vou mais frequentar a igreja, não quero mais saber de denominação nenhuma, são tudo ladrões, tal. Ou seja, em vez dela olhar para a vida dela, cuidar da vida dela e seguir em frente, a fé dela não está abandonando a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, está falando besteira, falando coisas que ela não entende, xingando os servos de Deus, que ainda que eles errem, eles são servos de Deus. Davi errou, Davi cometeu adultério, Davi cometeu homicídio e no fim da história Deus, ele ama a Davi de tal maneira que Davi é segundo o coração de Deus. Até hoje em Israel tem lá a estrela de Davi. A estrela de Davi. Davi errou, mas Davi, ele reconheceu os erros dele. Davi amou a Deus de verdade. Os erros e as falhas de Davi não o fizeram, abandonar Deus, a comunhão dele com Deus. Porque ele reconheceu. Então, quem é você, quem sou eu para julgarmos o fulano ou ciclano que errou? Ele errou e que Deus tenha misericórdia dele, que Deus o ajude a se erguer, se levantar. Eu não posso me alegrar porque o meu irmão, a minha irmã caiu, pecou. Não, isso é a coisa mais nojenta, mais suja que existe. Como é que eu vou me alegrar porque o fulano errou? Eu tenho que pedir a Deus que Deus tenha misericórdia do fulano, tenha compaixão da fulano, mas não me alegrar. Mas tem gente aí que está se alegrando, está se regozijando. Se pudesse comprava uma caixa de fogos e soltava. Mas eu quero dizer para você, cada um tem que responder por si. Por isso que o texto bíblico diz assim, o Eterno me disse o seguinte, por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz, os pais comeram uvas verdes
mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Juro pela minha vida, diz o Senhor Eterno, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, Deus falando. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. A pessoa que pecar é que morrerá. Imagine que existe um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as suas regras. Não engana, nem rouba ninguém. Devolve aquilo que lhe foi dado, como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome, roupa a quem dá roupa, dá comida a quem tem fome, roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos. Recusa-se a fazer o mal. Em qualquer questão, as suas decisões são justas. Obedece os meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Eterno. Imagine também que esse homem tenha um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne, os sacrifícios oferecidos em templos proibidos, e seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que não lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não vai, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas, morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Será culpado da sua própria morte. Agora imagine que, por sua vez, esse filho tenha um filho. Esse filho vem ver todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos, não seduz mulheres casadas, e não explora nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos. Guarda as minhas leis e obedece aos meus mandamentos. Ele não morrerá por causa dos pecados do pai. É certo que viverá. O pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros. Por isso morreu, por causa dos seus próprios pecados. Quer dizer, minha amiga, meu amigo, a responsabilidade é de cada um de nós. Eu respondo por mim, você responde por si. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você tem consciência disso? O que é consciência? Porque o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente isso. O que é consciência? Bem, podemos dar uma olhadinha aqui no dicionário? Aqui no dicionário, você pode procurar também um aí, diz assim, ó. Consciência. Primeiro, lucidez. A pessoa que tem consciência está lúcida, sabe o que está fazendo. Senso de responsabilidade, sentimento ou percepção do que se passa em nós. Voz interior, aprovando ou reprovando as nossas ações. Consciência é a voz interior que dentro de nós aprova certas coisas ou reprova. Aí eu quero perguntar a você, minha amiga e meu amigo, você tem tido consciência da vida que você tem vivido com Deus? Você está consciente da sua vida cristã? Como você tem andado como cristão?
porque cada um vai responder por si. Eu não vou responder pela a vida do fulano, do cicrano que está fazendo coisas erradas. Eu vou responder pela minha vida. Eu não vou responder pela vida da minha esposa, que dorme comigo há 30 anos praticamente. Como é que eu vou responder pela vida do meu pastor? Por exemplo, hoje eu tenho como pastor que está sobre mim o pastor Jorge Linhares, porque ele é o presidente, né, do Conselho de Pastores aqui de Minas Gerais. De Minas Gerais. Eu faço parte do Conselho de Pastores. Eu não vou responder pelos erros que o pastor Jorge Linhares ele cometeu. Eu não vou responder pelos erros de ninguém. Eu vou responder pelos meus. E aí, minha amiga e meu amigo, eu tenho que ter consciência disso. Ora, eu que vou prestar conta a Deus de tudo que eu fizer aqui. Então, eu tenho que estar consciente que a minha vida é com Deus. É com Deus. Eu tenho que estar consciente que eu tenho que estar em comunhão com Deus, que eu tenho que estar buscando a Deus. Por isso que aqui, se eu não estou enganado, em Filipenses, deixa-me, por favor, porque em Filipenses tem uma parte, talvez nessa Bíblia eu não vou encontrar, porque há um texto em Filipenses que diz assim: vede prudentemente como tens andado. Vede prudentemente como tens andado. Sabe, como você, minha amiga, você, meu amigo, tem andado como cristão? Você é um cristão. Você se batizou em uma denominação. Você tem consciência que você tem que viver longe do pecado? Você tem consciência que você tem que ser fiel a Deus? Você tem consciência que você tem que ser um cristão verdadeiro diante de Deus? Como você tem andado? Como tem sido o seu comportamento? Eu falei aqui no dicionário e eu procurei pesquisar mais um pouquinho para saber. Então, consciência, sentimento ou conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar ou compreender os aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Sentimento, ou melhor, consciência, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Ou seja, consciência é você olhar para dentro de si e enxergar o que é certo, o que é errado. E eu te pergunto, você tem olhado para dentro de si? Como você está vivendo com Deus? Como está teu coração, tua mente? Muitas pessoas, em vez dela olhar para dentro dela, sabe, em vez dela cuidar da vida dela, em vez dela ter responsabilidade com a própria vida dela, ela está cuidando da vida dos outros, está preocupada com a vida dos outros. Você deve conhecer muitas pessoas assim. Você deve conhecer muitas pessoas que trabalham 24 horas para destruir a vida dos outros, porque o fulano é pecado, porque o fulano é pecador, porque o fulano é prostituto, porque o fulano é beberrão, porque o fulano tem isso, porque o fulano está fazendo aquilo. E ele não olha para dentro dele. Diga de passagem que o próprio Jesus diz assim: não julgueis, para que tu não sejas julgado. Para que tu não sejas julgado. Você tem consciência que se você julga o teu irmão, você também vai ser julgado? Minha amiga, meu amigo, você tem consciência que de repente o fato de você não estar buscando a Deus como você buscava lá atrás, daqui a algum tempo você pode estar verdadeiramente incrédulo, mudando novamente?
Você tem consciência que se você continuar dando ouvido a essas pessoas fracas na fé, você também pode se tornar um fraco na fé? Tem pessoas, minha amiga e meu amigo, que elas caíram na fé. Caíram. Como eu disse para você, erros todos nós temos. Eu falei o exemplo de Davi. Davi ele errou. Davi ele pecou. Mas Davi se levantou, se ergueu. Sabe por que ele se ergueu? Porque ele foi humilde para reconhecer os seus pecados. Davi foi, sabe, ele foi fiel em reconhecer os seus pecados. E ele mesmo disse assim, enquanto calei os meus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Enquanto a pessoa fica com aquele pecado oculto dentro dele, né? Ele então vai perdendo a força, vai perdendo a força, vai perdendo a força. Se ele não despertar, ele vai morrer espiritualmente. Ele precisa colocar para fora. E quando Davi então confessa o pecado dele, né? Claro que ele confessou porque diante de Deus não tem nada oculto. E na época de Davi tentou até esconder, mas com Deus não tem nada oculto. E acontece isso hoje também. Quantas pessoas aí que há anos estavam em pecado, adulterando, roubando, e ninguém sabia, ninguém desconfiava. Achava, todo mundo via essa pessoa como um homem de Deus. Todo mundo via essa pessoa como uma bênção de Deus. Só que chegou um dia que foi revelado. Né? Foi revelado. Que não há nada oculto que não seja revelado. Alguns, quando o pecado dela é revelado, ela reconhece, né? Ela recorre à misericórdia de Deus e Deus levanta ela e ela continua seguindo em frente. Outras deixa o orgulho, né? A soberba, o orgulho tomar conta de si e essa pessoa não reconhece. Essa pessoa não se curva diante de Deus. E ela então vai destruindo a própria vida dela. Destruindo a vida dela. Tem muitos que falam de Deus, né? Falam de Deus, mas o coração é cheio de mágoa, cheio de rancor. Mas o próprio Deus, o próprio Jesus falou assim, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o próprio Jesus falou assim, naquele dia, muitos vão dizer, olha, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios. E vai dizer assim, apartai de mim. Porque, minha amiga, não adianta curar enfermos, expulsar demônio, falar de Jesus. Isso não quer dizer que a pessoa está bem com Jesus, não. Isso não quer dizer que a pessoa está bem com Deus, não. Ora, examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de si. Olhe para a tua consciência. Você tem sido fiel a Deus? Você tem buscado a Deus de verdade? Como você está andando com Deus? Como eu já disse em outro vídeo, Deus cuida da gente, minha amiga. Desde quando nós, estávamos sendo formados dentro da nossa mãe. Deus tem nos carregado. Deus tem, estado conosco. Mas Deus não aceita o pecado. Deus não aceita o pecado. Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. Ele vem para os pecadores, para os perdidos. Mas os perdidos têm que se colocar diante dos pés de Jesus, se humilhar, confessar os seus pecados. E Ele é fiel e justo para perdoar. Tenha consciência, minha amiga, de uma coisa. A responsabilidade é de cada um. Não tente culpar ninguém pelo fato de você ser um fracassado. Você é fracassado, a responsabilidade é sua. Você é infeliz, não tente colocar a culpa no diabo, a culpa no pastor, a culpa
no seu patrão. Não, você é fracassado, a culpa é sua. Se o seu casamento não está indo bem, não tente colocar a culpa na outra pessoa. A responsabilidade é sua. Cada um responde por si, diz a Bíblia aqui. Cada um responde por si. Você responde por você, eu respondo por mim. E eu e você, um dia estaremos diante do Pai. Eu vou prestar conta de tudo que eu fiz. Eu não vou prestar conta do que você fez, do que você está fazendo. Vou prestar conta do que eu faço. Eu vou prestar conta daquilo que eu tenho feito. E todos nós seremos julgados diante do tribunal de Deus. Você tem consciência disso? Você tem consciência que um dia você estará diante do tribunal de Deus? Ou você não acredita nisso? Se você não acredita nisso aqui, então para que você está em uma igreja? Para que você fala de Deus? O que você está fazendo no nosso meio? Porque a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, o que nele acreditar, não pereça, mas tenha uma vida eterna. A vida eterna é para quem crê em Deus. A vida eterna não é para quem tem fé em Deus, é para quem crê em Deus. E quem crê, anda de acordo com a palavra de Deus. Deixe-me orar por você. Ó Pai, que o Senhor possa despertar a consciência desta pessoa. Talvez a consciência dela está cauterizada, Senhor. Talvez a consciência dela está queimada. Sim, o pecado foi se tornando tão grande dentro dela, que queimou a consciência dela. A consciência dela não pesa, meu Pai. Ela mente, a consciência não pesa. Rouba no trabalho, a consciência não pesa. Ela canta na igreja, prega no altar e depois vai para o hotel se encontrar com a amante, sendo que ela tem lá o marido, a esposa, e a consciência não pesa. Ela pega o dízimo dela, gasta, e a consciência dela não pesa, porque a consciência está cauterizada. Mas eu peço ao Senhor, meu Pai, se essa pessoa ainda tem a consciência e está apenas adormecida, desperta ela, Jesus. Tua palavra diz: desperta tu que dormes, e Cristo iluminará. Oh, meu Pai, desperta ela para que ela entenda que a responsabilidade é cada um por si. Cada um tem que estar consciente de que o que ela faz, ela vai ter que prestar conta. Oh, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ficam olhando para a vida dos outros, julgando. Aquelas pessoas que apontam o dedo, é como aqueles hipócritas que, quando pegou aquela mulher em adultério, imediatamente levaram ela ao Senhor e disse: mestre, chamaram o Senhor logo de mestre, mestre, essa mulher foi pega em adultério, e agora? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, com toda tranquilidade, calma, o Senhor diz: aquele que não tem pecado, que lance a primeira pedra. E começando os mais velhos, aqueles que tinham mais responsabilidade e conhecimento, eles foram embora, largaram a pedrinha ali e foram embora. E todos foram embora, porque a consciência deles pesava. Talvez alguns deles até saíram com aquela mulher, deitaram com aquela mulher, mas na hora julgaram ela. E assim, meu Deus, há muitos que ficam na internet
só julgando, só condenando, como se eles fossem Deus. Tua palavra diz em Isaías 46, o versículo 3 e 4, que o Senhor cuida, e que o Senhor não mudou, continua o mesmo. E mesmo depois de todos nós estarmos bem velhinhos, o Senhor ainda vai continuar nos ajudando e cuidando de nós, nos carregando. O Senhor tem um controle. Lá no Salmo, teu servo disse: o Senhor me sondas e me conheces. Então, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa que de repente ela tem julgado muitas pessoas, mas ela não olha para si própria. Que o Senhor desperte a consciência dela. Que o Senhor desperte a consciência dessa pessoa, meu Deus, que fica na internet lançando setas do diabo. Satanás pegou um monte de setas dele, deu para essa pessoa para ela ficar lançando naqueles que erraram, como se eles fossem juízes dessas pessoas. Mas o Senhor, só o Senhor pode julgar e condenar. Então, meu Pai, eu oro para que a tua bondade e misericórdia se estenda sobre cada uma dessas pessoas. E firme essas, meu Deus, essas que têm buscado o Senhor de verdade, firma elas na tua presença. Abençoe, meu Deus, a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus entes queridos, a vida dos meus familiares, a vida do teu povo aqui na comunidade evangélica Povo de Fé. Abençoe, meu Pai, de todo o meu coração, eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, graças a Deus. Tenho certeza de que Deus abençoa a tua vida. Olha, se você tem sido abençoado com essas mensagens, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Eu preciso de pessoas que amem a obra de Deus. Vou ser honesto e sincero com vocês. Eu preciso de pessoas que me ajudem a continuar levando o Evangelho de Jesus Cristo, palavra de Deus, pura e verdadeira. Se você pode nos ajudar com sua oferta, sua doação, pega essa conta aí que está aí e envie uma oferta. Eu preciso que você nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar abundantemente. Que Deus abençoe. Forte abraço e até a próxima.